Bom dia, sextou, hein, gente? Mais uma aula de língua portuguesa. Título da nossa aula: Que língua nós falamos? Hoje eu tenho um convidado especial, um amigo meu, professor também da rede pública de uma escola integral, Barão Homem de Melo, professor Hércules. Bom dia, Hércules. Bom dia, galera. Bom dia, professora Dani. Fala pro povo, dá nervoso ficar aqui? Olha, eu tô com frio na barriga. É a primeira vez, mas acho que eu vou dar conta. Vai sim. Você lê as habilidades pra gente, Hércules? Sim, o tema da aula é variação linguística regional ou geográfica. As habilidades são reconhecer em textos de diferentes gêneros as variedades da língua falada, o conceito de norma padrão e o de preconceito linguístico. Inferir em textos multissemióticos o efeito de sentido, humor, ironia ou crítica, produzido pelo uso de palavras, expressões, imagens, clichês, recursos iconográficos, pontuação, entre outros. E justificar em textos multissemióticos o efeito de sentido, humor, ironia ou crítica, produzido pelo uso de palavras, expressões, imagens, clichês, recursos iconográficos, pontuação, entre outros. Muito bem, muito obrigada. Então, são as mesmas habilidades que estávamos trabalhando ontem. A gente segue aí na sequência das variações linguísticas. Objetivos na tela. Hoje os objetivos: aprofundar-se nos estudos sobre a variação linguística regional. Então, ontem nós falamos um pouquinho da variação situacional e hoje nós vamos focar na regional. Aí vocês vão entender porque que eu convidei o Hércules. E o segundo objetivo: identificar registros linguísticos que caracterizam determinados espaços ou regiões. O pessoal já está dando bom dia aí no chat, não já? Já está dando bom dia. Então, vamos começar com a nossa interação aí? Nesta aula, exploraremos as variantes regionais ou geográficas presentes no Brasil. Coloquei até o mapa do Brasil. Que lugar que você é, Hércules? Está aqui em cima, aqui, ó, Pernambuco, Nordeste. Pernambuco, Nordeste. Porque eu não soltei meu sotaque ainda de pernambucano, né? Pois é, ele vai fazer isso já já. Faço. Então, bora lá. Então, responda aí no chat, pessoal. Nós já trabalhamos a variação de linguagem regional ou geográfica em outras aulas, certo? O que você se lembra disso? Lembrando que o foco é para o aluno, né? Obviamente que vocês vão responder também, quem quiser colocar aqui se pertence aí a outro estado, a outra região, fica à vontade que a gente gosta de ler. Tá? Por isso que eu coloquei na segunda. Você é natural de São Paulo ou de outro estado? Eu sou natural de São Paulo, mas minha mãe é cearense. Né? Eu sou de Pernambuco. Pois é. Sotaque um pouco parecido. Mas tem diferença. Mas tem algumas palavras, uns dialetozinhos diferentes. Tem sim. É Nordeste, é tudo ali próximo, mas tem suas diferenças também. Exatamente. Mas é um lugar bonito, né? Lindo demais. Ou como é? Aí pergunta aí para os alunos de vocês o que eles lembram aí sobre essa variante regional, tá bom? Vou dar 2 minutinhos para vocês coletarem a resposta do aluno e colocarem aqui no chat. Já voltamos.
Eu tô vendo que muita gente aqui está colocando de onde é. Já eu questiono o Hércules, mas vocês estão esquecendo da pergunta principal aí, gente. Nenhum aluno respondeu o que lembra sobre essa variante. Então, enquanto aí os alunos tentam lembrar, porque alunos, amores queridos da Pro, que a Pro está com saudade, inclusive, de interagir com vocês, coloquem aí. O que seria essa variante linguística e regional, que eu já falei, hein? E aí, Hércules, o que eles colocaram de resposta? Alguns colocaram... Só citam de onde são, Só citam né? de onde são, dão um bom dia aqui, interior de São Paulo. Outros falam que são do Paraná. Natural de São Paulo. Vários alunos natural de São Paulo, eu percebi. Isso. Os professores que ainda estão um pouco assim, alguns são do Paraná, que eu vi, outros do Nordeste. Depois, nossa. Alguém colocou aqui, ó, Vitor Hudson. Calma, deixa eu achar, Silvana. Eu esqueço rapidinho, tipo, depois de uma semana eu esqueço, não lembro de mais nada. Meu filho tem que estudar. Tem a Pro, que ela citou aqui o sotaque, né? Acho que o sotaque é legal, porque fala um pouco comigo aqui hoje na aula, porque por causa do sotaque eu sofri muito preconceito linguístico quando eu cheguei aqui em São Paulo. Vamos falar bastante disso hoje também. O aluno Vinícius, da Promíria, colocou variação de linguagem, a forma que cada pessoa fala no seu estado, a regional, né? Podendo ter sotaque ou não. Legal. Eu vi que uma professora, inclusive, colocou que os pais dela perderam o sotaque. A minha mãe também perdeu o sotaque, mas o que ela não perdeu são as palavras mesmo. Então, assim, ela ainda utiliza alguns dialetos próprios. Mas um nordestino você conhece quando ele fala no diminutivo. Não tem como esconder. Como por mais que ele fale painho, não tem como, pequenininho. Você percebe um nordestino pelo diminutivo. É? Não tem como. Por mais que... Na verdade, essa coisa de perder o sotaque é um pouco, acho que... Na verdade, eu forço. Porque quando eu estou com os meus pais, eu estou lá na casa dos meus pais... Quando vai viajar para Pernambuco, volta normalmente. Eu volto com o oxe empregado. Quando eu vou para o Ceará, eu volto para dar aula. O oxente em Pernambuco, quando começa a falar, é naturalmente. Lá é mais oxente? Oxente. Lá no Ceará é mais não oxe. Não é oxente, oxente. Oxente. Pois é, ainda tem o T mudo. Tem. Você sabe que quando eu ensinava inglês, Hércules, eu falava assim, pensa que você é do Nordeste, né? Aí eles falavam, por quê? Eu falava, agora fala ti. Aí eles ti, aí eu teacher. Dia. Então vamos por aí hoje. Hoje nossa aula é por aí. Aí, seguinte, por dentro do conteúdo, para aqueles alunos aí que não lembram, que diz que esqueceram o que aconteceu na aula passada, deixa eu tentar colocar aqui no meu computador, que está travando. Então vai, ó, variações regionais ou geográficas. Esse tipo de variação ocorre de acordo com o local onde vivem os falantes. Há muitas questões que influenciam essa variação, como, por exemplo, o quê? A cultura, que envolve os diferentes hábitos, os valores e as tradições. Dependendo da região, o mesmo objeto pode ter várias denominações, como aipim, macaxeira e mandioca, que são palavras que fazem referência a um tipo de alimento. Uma raiz que está presente na mesa de muitos brasileiros. A gente sempre pega esse exemplo aqui, porque é bem isso mesmo, né? Quantas palavras temos para mandioca? Ainda temos mais. Pernambuco é macaxeira. Macaxeira. No Nordeste também é macaxeira. Mas aí o pessoal deixa chique aqui também, agora em São Paulo, fala bastante aipim, né? Aipim. Bolinho de aipim. Ao invés de mandioca, aipim. Eu no começo eu não sabia nem o que era. Janeiro, né? É mais falado no Rio de Janeiro. O aipim? É mais falado no Rio de Janeiro. Aqui é mandioca mesmo, eu conheço como mandioca, né? No Rio de Janeiro é comumente conhecido como aipim, no Nordeste macaxeira e no Sul e Sudeste mandioca. O mesmo ocorre com o fruto abóbora e girimum. Girimum, no Nordeste é girimum. E não é jerimum, é girimum. Girimum. Na região Sul e Sudeste é chamado de abóbora, enquanto na região Nordeste de girimum. Nessa modalidade também há os sotaques que estão ligados às marcas orais de linguagem, que é o que a gente acabou de falar, ainda modifica aí a palavra, né? Sim. Tem essa diferença, e é o que dá todo o charme, eu acho. É, porque o sotaque está muito ligado ao jeito de falar do nordestino. A cultura, né? A cultura. Essa cultura empregada realmente, a tradição de pai para filho e tal. E aí, Hércules, que língua que nós falamos? Olha ali a tela.
Tchê, minha irmã, é nóis, guri, fala boy, bye. oxente, olha o meu oxente ali. Meu rei, que é na rei, Bahia, né? Meu Bahia, rei. Bahia. Guri, que é no sul. Para você ver que Bahia tá próximo ali, mas também tem uma diferença, Tem, né? Tem uma diferença. Mano, que é bem paulista, falamos isso ontem. O oxe. O trem, que é também do mineirês, né? O trem bom. Minha cunhada que sempre assiste. Beijo, Gi. Demorou. Sou, também é mineirês. Também. Demorou, é São Paulo. Quando você vê mais gíria, assim, é São Paulo. São Paulo, né? Vou contigo, olha lá, abreviação. Aí, seguinte. Você reconhece todas essas palavras ou expressões? 2. Sabe o significado de todas elas? Vamos fazer primeiro a 1 e a 2 aí. Será que os nossos alunos, e você, professor, porque até o que eu abreviei não, o que está abreviado ali, você sabia ali que no final o voo CTG é voo contigo? Bugou, você sabe o que é bugou? Aí eu quero que vocês respondam aí. Todas essas palavras aí, vocês conhecem, vocês reconhecem essas palavras, expressões? Sabe aí o significado de todas elas? E questiona para o aluno também, tá bom? 2 minutinhos, 1 e 2. E responde para mim no chat pontuando questão 1 e questão 2. E aí, Hércules? Dani, olha, tem aqui uma que eu achei interessante aqui, que foi o professor... Ixi, perdi. Marcelo? Isso, que ele fala o significado de oxente. Que é o quê? Olha aí, gente. Olha aí, gente, né? Eu nem sabia, gente. Eu falo oxente desde quando eu sou novinha, eu não sabia. Oxente, olha aí, gente. É o professor Marcelo, isso. É a abreviação de olha aí, gente, né? A professora Jeana Fran, ela fala que em Porto Alegre o pão chama cacetinho. 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 No Nordeste é cacetinho. Vem da Bahia, não, de Portugal, né? Que lá também tem essa questão. Aí tem o aluno Gustavo, da Provívia, que colocou que bugou vem de bug, né? Que é em inglês, é verdade? Isso é verdade. Tem os estrangeirismos aí também, que não são necessariamente variantes, mas não é uma variação linguística, mas varia aí dentro da nossa língua, sim. O que mais? Aí tem alguns alunos participando, falando que conhecem algumas palavras, outras não. Guri o professor Evandro, ele colocou aqui, guri é menino, garoto é garoto, bugou é quebrou. Muito tem bem. Algumas coisas aqui. Opaí, ó. Opaí, ó, que é da Bahia, né? Tem até um filme. Foi o professor Hélio que colocou. Opaí, ó. Que é Olha para aí. Olha para aí. Olha o Opaí, ó. Tem mais, né, gente? Muito mais que a gente até vai esquecendo.
Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Vários alunos aqui, professores, colocando significados, colocando o que conhece muito bem. Aí, opa, estou passando mais um para 3. 3 e 4. Utiliza alguma palavra ou expressão no seu dia a dia? Eu acho que até vocês já foram tentando responder, mas foca nessa daí agora. E além de alguma dessas palavras e expressões, utiliza outras? O professor já falou do opa aí, ó. Por que eu coloco os minutinhos? Só para vocês entenderem. O Hércules agora ele está entendendo. Como é que sobe o chat para você lá na sua casa, Hércules? Sobe bem rapidinho. E aqui, como é que sobe? Bem devagar. Aí feito o pernambucano. Bem devagarinho. Devagarinho, devagarinho. Então eu preciso dar uns minutinhos para subir as respostas, tá bom? Vou dar um minutinho só e aí já voltamos. E tá animada aí nesse som hoje? Hoje tá animado, né? Hoje é sexta-feira, tamo na animação. Sextou. E aí, Hércules? Eu gostei de várias palavras, mas eu gostei de uma que eu vou pontuar. Capaz. Tem uma... A mãe da minha amiga, ela fala muito capaz. E ela não fala capaz, é capaz. Capaz, e ela é do Paraná. Tem outra aqui, axé. Axé. Vixe Maria. Isso também é muito do Nordeste. Vixe Maria. Quem Vixe colocou Maria. foi a Pro Margarete. Vixe Maria. Vixe. Vixe Maria, manhã. E o vixe? Resumir. Vixe. Vixe. O Oxe. meu. Ó, Pro Maria colocou, eu uso o meu. Aqui em São Paulo, eles aqui colocou, a Pro Maria, ela colocou o oxe. Aqui em São Paulo, oxe. Fala oxe. Aqui se fala, né? Pernambuco é oxente. A gente fala hoje porque a gente pegou emprestado, também se apropriou, porque muitos que estão aqui vieram do Nordeste, Sim. né, de certa forma. Então a gente fala, oxe menino, aqui ó, alguém colocou oxe menino. Gente, eu tô adorando os alunos, porque assim, eles estão colocando que eles reconhecem algumas palavras, mas obviamente eles não usam todas, né? Eles usam mais o que? As gírias aí, que foi até o que a gente falou ontem, certo? Então nós temos ali misturados várias variantes. É que a gente vai focar hoje na regional, mas temos várias. Demorou, tem aqui ó, a aluna Lana, Isabelle, nós, mano, oxe, que ela mais fala. Tem alguma nova aí que a gente não viu? Agora, por enquanto, não. Só tem Então mais, tá, tem mais se tivesse gírias. Tamo junto. Chipar, gente, é muito de hoje, né? Eu chipo. Pode pá, que é gíria. Que eles Pode colocaram, pá. Talvez o professor nem entenda, mas tem. Boca, você usa muita gíria, Boca? Pode pá que usa, né? E você, Ivan, também? Mais ou menos? O povo tá rindo aqui, né? E o Thiago não usa não, né, Thiago? Sua filha usa. Pois é, então, tá. Sua filha, entendeu? Pois é, sua filha, o bebê é pequenininho, gente. Tem outra grande? Ah, então, a filha usa mesmo. Paulista, entendeu? É muito. Se pá, e aí você falou entendeu que é legal. Eles cortam, né, palavras. Eles cortam alguns fonemas aí da língua. Teve uma que colocou aqui, mas eu não entendi. É a Procleonice. O que ela colocou?
Chuvendinho. Chuvendinho? Chuvendinho. Essa é nova, essa eu nunca O que tinha. é chuvendinho? Chuvendinho. Pro, traduz pra gente aí. É osso. Chuvendinho. Bora lá, porque senão a gente fica aqui um tempão nessa aula. Então vamos lá. Por dentro do conteúdo, coloca aí na tela. Tá? Em uma das aulas que eu dei sobre as variações linguísticas, eu recebi esse mapa mental do aluno Paulo Guedes, que é aluno da professora Patrícia Guedes, na verdade é filho dela também, e ele participa de várias aulas. Inclusive, a Patrícia me manda muita coisa que ela faz, tá? Que é da escola E, professor Cícero, de Valentim Gentil, que eu acho que é a cidade. Aí nós temos as variantes linguísticas geográfica, que é o que está ali em cima, que está bem pequenininho, mas vamos ver se dá para... Que é a diferença entre linguagem devido à região, né? Isso, que ele colocou, diferença de linguagem devido à região. Aí ele coloca exemplo português falado no Brasil. O que ele coloca mais aqui? É português do Brasil, que é celular, e em português de Portugal, que ele coloca telefone móvel. Mas aqui a gente está lembrando também que não precisa ser só de um país para outro. A gente está vendo que o nosso estado tem essa diferença, né? A social, que ele coloca de acordo com o grupo social do falante. Exemplo, grupo de médicos, grupo de advogados, que tem o seu linguajar próprio. A histórica, né, que aí é uma mudança de idioma com o passar do tempo, que nós... Por exemplo, vossa mercê, vós mercê, você, e hoje é ser. Porque a língua é viva, ela muda, Você vai? né? Você vai para tal lugar? E daqui uns dias vai ser tá bem? isso, né? A C. C daqui uns dias nem vai ser. Eu nem sei o que vai ser. Eu acho que vai ser só a letra C. E a situacional defende aí do contexto... Depende do contexto em que o falante se encontra, formal ou informal. Exemplo, uso de gírias que falamos bastante ontem. Então, eu achei esse mapa uma graça. Então, assim, parabéns, Paulo. E eu vou usar ele em outras aulas também. Agora temos a leitura de um texto aqui que eu tenho que abrir no PPT, porque tá difícil de ler. Tem no material de vocês, tá, gente? Lá na página 36 do caderno do professor, do Aprender Sempre. Terra caída, cátulo de paixão cearense. Eu vou ler uma estrofe e você lê outra, tá bom, Hércules? Tá bom. Então, faz hoje 7 de janeiro que eu deixei o Ceará e rumei lá para o Amazonas, a terra do Seringá. Naquelas mata bravia, lá nós centro arretirado, as aves têm muito leite, mas nós já estamos cansados. O inverno naquele inferno é uma grande infernação. No inverno não se trabalha, que é o tempo de alagação. É mais melhor não falar. Tu que sabe, meu amigo. O que é o seringá? É trabalhar, é um homem se endividar e viver numa barraca, num miserável casebre e se ferrando de febre, que anda danada pro lá. É trabalhar, desde romper a manhã, para se de dia se chupado pelo piuim, que é marvado, e de noite se sangrado pelo Carapanã. Gente do céu, né? Que é isso, né? Que é isso? Aí você esqueceu do esperei e veio o verão ali embaixo, ó. Ah, esperei, veio o verão. Pulei essa. Pois é. Aí temos aí piuim, né? Tipo de mosquito, eu entendi, porque fala se é chupado, né? É o mosquito. E se você vê esse piuim aqui no Ceará e no Maranhão, fala piuim. Pernambuco já é diferente, esse piuim. Esse aqui é o maruim. Eu nem conhecia esse piuim, para ser bem honesto. Tipo de maruim. mosquito que aparece com frequência. Ele é bem pequenininho. Durante o dia, típico de regiões que tem rios e lagos. Isso. Esses dias eu descobri o que é uma porvinha. Porque é uma mosquinha, porque eu tenho alergia a esse bichinho, você acredita? Carapanã, tipo de mosquito que aparece com frequência no período da noite. Então tem a diferença. E que em Pernambuco esse carapanã é outro. É a muriçoca. Ah, esse é a muriçoca? É a muriçoca. Tem até música, né, da muriçoca. Tem. Aí é o seguinte, que tipo de variação linguística é possível observar neste poema, Meu Povo de Deus? E aqui, quero ver se vocês conseguem aí. 1 minutinho, tá?
E aí, Hércules, eles colocaram aí que tipo de variação que encontramos aí no poema? Ó, aqui a Miriam, acho que Andel, ela colocou a variação regional. Variação regional. Regional. A Ana Maria Flávia. também colocou variação regional. A Rosana colocou um regionalismo típico de pessoas que vivem no sertão. O aluno Enzo, da Pro Iracema. Iracema, não. Iracema também colocou regional. Né? A gente fica caçando os alunos, gente. Mas aí a gente lê de vocês também. A Franciele colocou linguagem regional, típica do sertão, a mesma. A Larissa colocou a resposta à variação linguística nordestina. Eu vi essa daqui. É regional, tá se enfocando mais no nosso Nordeste, tá, Lari? Não tá tão errada, mas aí a gente tem que lembrar que é regional, que tem um nome para isso, tá bom? Aí temos o aluno David, Ana Luísa, que também estão colocando. Muito bem. Aí, vamos aqui, continuando aí. Você conseguiu perceber que no texto há variação linguística? Sim, então a gente percebe que vocês notaram. Quais palavras, agora que são elas, sinalizam isso e de quais variações se tratam? Dentro da regional, a gente pode falar, que nós já citamos lá, que tem a questão do sotaque, sim, certo? Então, tem o sotaque, tem os dialetos, tem as palavras que perdem o fonema, né? Que é o exemplo até que o Tiago deu da filha dele, que fala tendeu, né? Só que no Nordeste eles comem também alguns fonemas, algumas sílabas aí. E aí, você percebeu essas palavras? Então é o seguinte, vou focar só na 2 e voltar para o texto. Então você vai procurar ali no texto algumas palavras que sinalizam aí que essa variação é regional, certo? E aí, depois, se você quiser acrescentar, mas pontua para mim que é a 2 ou é a 3. Se tem alguma palavra que você desconhece aí nesse meio. Porque eu tinha uma palavra que eu tive que procurar que eu não conhecia. Fora essas definições aí dos mosquitos, dos pernilongo, não é mosquito. Do pernilongo, que ainda bem que estava escrito embaixo, porque eu não sabia também, Hércules. Não sabia? Não, se tivesse escrito muriçoca eu ia saber, mas desse jeito eu não sabia. Então, vou voltar para o texto e vocês vão procurar essas palavras, tá bom? 2 minutinhos. E Hércules? Ó, aqui tem, ó, a professora Rosana colocou Ceará, a questão 2, né? Ceará, Carapanã. A Pro Maria Celes colocou as definições dos mosquitos. Acho que ela não sabia, né? Acho que talvez as definições dos mosquitos. Na verdade, as nomenclaturas, né? Porque a gente tem vários tipos de mosquito com vários nomes que a gente desconhece realmente.
A Pro Rosângela colocou que a aluna Raquel não sabe o que é seringar. Vou te falar já já. E ele ainda pergunta, você sabe o que é seringar no poema, né? A Pro Agnes colocou aqui, bravia, trabalhar e janeiro. Pro Maria colocou arve, né? Arve, janeiro, o aluno Guilherme. Deixei-me ó, pium, carapanã, chupado, ferrado. Seringar. Até o jeito para ler esse poema tem que ter o sotaque também. A gente não pode ler de qualquer jeito. É típico desse autor, do Catulo da Paixão Cearense. É típico dele. Ele, quando produz os poemas, ele traz à memória a infância dele no Nordeste, que é escrever, se você observar a escrita, ele obedece à linguagem falada, ele não obedece à norma ortográfica. A norma padrão, né? Isso, ele obedece como ele fala, como ele escuta as palavras, a linguagem falada. Porque ele quer causar o quê? A sonoridade no poema também. E essa aproximação que você bem falou. Então, tem sim essa aproximação. Talvez um aluno, alguém que não se identifique com essa linguagem de forma alguma, tenha um estranhamento também. Né, à primeira vista aí, quando vê o poema. Mas esse estranhamento é aquilo que a gente falou, é um pouco de preconceito, tem um pouco de preconceito linguístico e como muito a mídia coloca o sotaque. Porque se você for observar nas grandes mídias, você sempre observa a forma correta ou a forma padrão de se falar. E na língua falada não existe isso. Na língua ela é viva. Né? Então, como ela é viva, não existe aquilo mais bonito, o mais feio. Existem jeitos diferentes, né? Você nunca viu... quem já viu um filme dublado por nordestinos? Ou pelo pessoal do Sul? Você pontuou uma coisa importante, porque, por exemplo, muitos atores têm que perder o sotaque... Se adaptar ao sotaque. Se adaptar para ir para a televisão, porque eles representam personagens. E aí, dependendo da personagem, do estilo e tal, ele tem que agregar esse sotaque, esse estilo e tal, né? Isso. E a linguística, ela já estuda muito essa questão do preconceito linguístico, porque é colocado um estereótipo, um padrão. Né? Você vê na televisão, nos telejornais, eles têm que adaptar o jeito de falar para ficar mais bonito. E o regional não está errado, porque, na verdade, assim, às vezes é só uma palavra que difere, mas é um português padrão. A língua ela tem um padrão, né, seguindo a gramática. Mas o jeito de falar, né, depende... Os nossos dialetos, sim, né? Sim. Aí, gente, é o seguinte. Então, eu fiz aqui mais esmiuçado, aí tentando... colocar as respostas de uma forma mais esmiuçada, mais detalhada. Então, temos aí diferentes palavras para o mesmo conceito. Seringar. A aluna perguntou o que era seringar. E você sabe que eu também fiquei, o que é seringar? Eu fui interpretando o poema. Então, é aquele que trabalha, né? Então, é o trabalhador o quê? Da terra. Os homens que trabalham na terra, o seringar. Se alguém tiver uma outra definição aí também quiser acrescentar, eu agradeço, tá? Aí, diferentes sotaques, dialetos e falares, né? Que é o dialeto caipira, o gaúcho, o baiano e tantos. Exemplos aí, rumei, arretirado. Ele foi se arretirando. Minha tia fala muito isso, ele foi se arretirando do lugar. Infernação, né? Muito quente. Alagação, que é alagamento, mas lá, teve uma alagação lá. Muito... né, de muito mesmo, e sangrado. Eles falam muito isso, por exemplo, o açude sangrou. Né? Então, também tem esse sentido lá do sangrado. Então, encheu, deu cheia, como eles falam. E as reduções das palavras ou perdas de fonemas. Aí. Arve, que é árvore. Tamo, que é estamos, né? Trabalhar, mió, falar, homem, miserável. Miserável. Miserável tem muito, né? Então, assim, aí eu tentei, mas todos esses aí pertencem o quê? A variante linguística regional. Eu só tentei deixar um pouco esmiuçadinho para o aluno entender que tem a questão do sotaque, tem a questão do dialeto, tem a questão dessa perda de fonema aí, que é para acarretar e agregar a questão da cultura deles, da tradição, né? E influencia muito nesse sotaque, nesse jeitinho gostoso aí que o nordestino tem. Aí, meus amores, significados. Brávio, né, que tinha brávia lá, que é feroz, bravo. Aí tem agreste ou silvestre, terreno não cultivado coberto de mato, que é o caso aqui que eles enfrentavam essa terra brávia, que era uma terra que era um terreno não cultivado, coberto de mato. E casebre,
ninguém colocou, mas eu imaginei que talvez algum aluno não soubesse, que é aquela casinha pequena, humilde, sem conforto, né? Aí tem outros significados aí, choupana, cabana, tá vendo? Então é bem um regionalismo mesmo, porque tem lugar que fala casebre, tem lugar que fala choupana, cabana, e aí vai. Também sofri quando eu cheguei do Nordeste, eu digo que sofri, porque é angustiante. Às vezes você tem que se adaptar a um jeito de falar para ser aceito no grupo, né? Então eu falo que, porque isso mexeu muito comigo. No início da minha adolescência, na década final dos anos 90, eu vindo para cá, às vezes eu falava, em certas situações, eu falava alguma palavra que era diferente e eu já começava a ser zoado. Já começava... É importante você falar, né, isso, né? porque nós, professores, passamos por isso, né, Hércules? Sim. Às vezes os alunos vêm de outro estado, de outra região, e aí eles ficam com medo. Sim, e porque é uma coisa que você não tem culpa de falar daquele jeito, né? Você não controla isso. Então você fala, e às vezes eu ficava muito no meu canto, por quê? Porque quando eu abria a boca, lá vem o Pernambuco falar. Isso é ruim. Aí eu tinha que adaptar o meu jeito de falar, eu forçava um jeito que não era meu. Hoje, pelo costume, por ter me acostumado a falar, às vezes, forçando. Mas eu digo que ainda é forçando, porque assim, tá muito em mim. Aqui, por exemplo, quando eu estou junto com você, eu ainda tento puxar mais para o lado paulista de falar, mesmo que algumas às vezes percebem. Mas isso acabou sendo algo que eu tenho como não foi muito bom. Eu acho que se eu tivesse sido aceito, a forma que eu falava, eu teria sido melhor. Teria sido melhor para mim. É ruim. É ruim. Então, tá vendo? É algo para a gente se pensar. Porque, assim, não significa que porque você fala com regionalismos que você não fala corretamente ou adequadamente. Né? Obviamente que no seu ambiente de trabalho você não vai falar, talvez, trabalhar. Aí você vai adequando mesmo, sim, agregando todos os fonemas e tal. Mas uma palavra diferente da outra, o próprio sotaque, né? Então, assim, os dialetos e os sotaques, a gente tem que respeitar e muito. Ok? Aí, só pra gente fechar, falta 2 minutos para acabar a aula, Hércules. Mas já? Mas já, tem aí, ó. Camaleão cinzento. Aí, você lê pra mim? Leio, peraí. Acho que vai treinar seu inglês aqui. Tá, aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Money que é good, nós não have. Money que é good, nós não have. Aí tem essas questões aí. Nesse quadrinho, observamos que o super-herói fala em inglês. Você sabe como chamamos isso daqui no Brasil? Então, também tem isso. A gente fala ok, CD, que CD, na verdade, também é uma... Shampoo, tem tantas outras palavras aí que a gente utiliza de outros locais, de outros países também, né? E o que ele está cantando aí? Tenta traduzir para mim. Vamos ver se alguém consegue colocar ao vivo aí sem eu dar minutinho. Porque demora para subir. Então tá aí, ó. Money que é good, nós não have. O meu travou. O seu foi, seu chat? Foi aqui, ó. A questão 1. A 1 e a 2. Vê quem colocou aí. Deixa eu ver aqui. O que nós chamamos isso daqui no Brasil? Quando a gente se apropria aí de outra língua, a gente tentar brasileirar até que a gente fala. Alguém colocou? Porque o meu aqui travou de vez. Peraí, aqui é que... Não, mas aqui acho que também é verdade. Aí também travou? Travou, porque não está falando. Está falando só sobre como eu falava, tá, né? Okay? Eu amo a cultura nordestina. Tá? Então tá demorando para subir mesmo. Então é o seguinte. Eu vou eu dando as respostas, porque não dá para ficar esperando aqui, tá, gente? Então, o que nós temos aí? O estrangeirismo, certo? Então, não entra aí nas variantes linguísticas, né? Que a gente tem a situacional, social, regional e histórica, mas nós também utilizamos muito na nossa língua, porque a gente pega palavras emprestadas e abrasileiramos, entre aspas, certo? E o que ele estava cantando? Dinheiro que é bom nós não temos, né? Money que é good nós não have. Então, ele usou algumas palavras em inglês, outras... Fez uma mistureba toda aí. Aí teriam outras questões para vocês analisarem, vocês podem tentar completar aí com os alunos de vocês. Mas por hoje, gente, nossa aula foi isso daí. Aí tem uma proposta de atividade. Agora que você viu aí as palavras que a gente trabalhou, que tal procurar a origem destas palavras e os significados, hein, Hércules? Então, origem. Minha irmã, ela vem de onde? De que estado? O que ela significa? E aí posta para mim com a hashtag EuNoCM. Comenta pra gente aí o que você achou da nossa aula. Não deixa de fazer a atividade, que ainda tem para completar lá 3 e a 4 no caderninho do aluno. Você gostou?
Adorei essa aula. Muito obrigado pelo convite. Eu que adorei. Venha mais vezes, está Venho, convidadíssimo. Você que quiser participar também da aula, entre em contato comigo, tá bom? Aí Beijo, um beijo para a Escola Barão de Melo, para todo o trio gestor, para os alunos. Beijo para todos. Tchau, tchau, gente. Até terça.